Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. Seu programa semanal tratando sobre educação aqui direto de Brasília. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E o programa é possível porque a gente conta com parceiros. Nós contamos com o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também contamos com o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos o apoio do Simpro-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Também temos o apoio do Simproep, o Sindicato dos Professores da Rede Privada do Distrito Federal. Contamos ainda com o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então, são esses os apoiadores que tornam possível o projeto do podcast Educação em Destaque. E como você sabe, toda semana a gente traz aqui um convidado ou convidada para tratar sobre questões relativas à educação e também sobre outros assuntos, como foi na semana passada. Nós recebemos aqui o Toninho do DIAP para fazer uma análise aí da situação política do país e dessa discussão, inclusive, da aprovação da PEC que acaba com a escala 6 por 1. Foi aprovada na Câmara e agora está em discussão no Senado. E aí, nesse pós-feriado, nós vamos receber aqui uma diretora do Simpro-DF, é isso mesmo. Então, logo após a vinheta, a gente volta. E já estamos de volta e agora para conversar com a diretora do Simpro-DF, a Thaisa Magalhães, que é diretora de formação sindical do Simpro. O Simpro é uma entidade muito importante aqui do Distrito Federal e que integra também a CNTE e que apoia aqui o nosso podcast. Então a gente faz questão sempre de conversar com o pessoal do Simpro para saber como é que estão as coisas aqui na educação do Distrito Federal. E a Thaisa, então, é diretora de formação sindical lá do Simpro e a gente vai fazer essa conversa agora. Thaisa, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Primeira vez aqui no podcast Educação em Destaque, espero que não seja a única, que você vai voltar aqui outras vezes, mas seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É sempre bom ter parceria para a gente conversar sobre educação, né? É um assunto tão importante que não pode ficar no âmbito dos educadores, tem que ser de propriedade da sociedade, né? Da comunidade. É isso aí. Thaisa, então, para começar a nossa conversa, como você está vindo aqui pela primeira vez, então a gente quer saber um pouquinho da tua história. Quem está nos acompanhando precisa saber um pouco mais quem é a Thaisa. Eu sei que você não nasceu aqui no DF, como a maioria dos moradores do Distrito Federal, você também veio de fora. Então conta pra gente, de onde você veio, por que veio e há quanto tempo você está por aqui? Eu sou mineira de Belo Horizonte, é, filha de mãe solo, como boa parte de uma família mononuclear, né? Como a boa parte das famílias no Brasil. E minha mãe trabalhava no Serpro, que era uma empresa de processamento de dados, que lá no início dos anos 90, com a modernização, a chegada do computador no serviço público, sofreu uma redução drástica, né, do quadro de trabalhadores e trabalhadoras. E em Belo Horizonte acabou reduzindo bastante esse quadro. Ela teve que fazer uma escolha se ela viria para Brasília ou se ela iria para São Paulo. Então, eu mudei no início do ensino médio para Brasília, fiz o ensino médio aqui no Distrito Federal, no GG, escola que anos depois eu iria dar aula. E como é que foi essa descoberta do Distrito Federal nessa fase da vida, que é muito interessante, né? Você está entrando no ensino médio, então ali adolescente mesmo. Como é que foi essa descoberta do Distrito Federal nessa condição? Quem fez o intermédio, porque adolescente é meio dramático, né? Sempre. E sair de Minas Gerais não por uma escolha foi difícil, mas quem fez o intermédio da minha adaptação aqui no Distrito Federal foi o Grêmio Estudantil. Logo que eu entrei no colégio, já tinha um grupo que estava se organizando para fazer o Grêmio Estudantil no GG, e eu também. Minha mãe era
não era do sindicato, mas era da base, era muito atuante. E eu cresci, né, nas greves, embaixo da mesa de carro de som. Então, quando eu vi essa movimentação na escola, eu me envolvi também. E aí facilitou, né, conhecer as pessoas. E mal sabia eu que se ia balizar boa parte da minha existência, da minha vida, do meu caráter, das minhas escolhas. Pois é, e aí quando chegou, terminou o ensino médio ali, já com esse envolvimento a partir da organização do Grêmio, quando chegou a hora de escolher uma formação, uma graduação, você escolheu História. Por quê? Eu sempre gostei, a gente sempre escolhe uma área, né? Tem uma galera que é um pouco mais dos números. Eu sempre gostei muito da leitura e sempre quis ser professora. Hoje eu vejo com um pouco de receios como nós, professores e professoras, estamos sendo tratados e com o receio de que essa nova geração não tenha esse desejo de seguir essa profissão, mas eu sempre quis ser professora e escolhi a história, né? Que tem a ver também lá com o GG, com o diretor na época da história, que é o Tarcísio, com quem eu levo com muito carinho até hoje no coração. Era professor de história, tenho muito carinho pelos professores que eu lembro até hoje, que marcaram muito minha história e me colocaram nesse caminho. Foram meus exemplos. E não me arrependo nem um minuto. Tá, mas, Gostaria de ser melhor tratada, e melhor remunerada e melhor valorizada, mas não me arrependo das minhas escolhas. tá, mas a motivação para a docência então veio sobretudo dos seus professores, porque a tua mãe era de uma outra área, né? Ela não é exatamente uma professora, ela é do SERPRO ali, trabalha mais com processamento de dados, áreas que o SERPRO trabalha. Mas, então, você diria que a tua motivação para se tornar uma educadora vem a partir dos teus educadores, dos teus professores. Vem a partir dos professores e vem a partir da vivência também, né? A observação do quanto a história, você entender o que está acontecendo na sua volta, é importante para você se posicionar em relação à sociedade. Então, é, o entendimento lá no ensino médio da importância de entender a história do país. Depois, quando a gente entra na faculdade, acho que isso acontece com todas as disciplinas, né? Você vê que o que você aprende no ensino médio é um pouco diferente do que você vai aprender cientificamente na universidade. Mas acho que quando eu escolhi história no ensino médio foi pelo exemplo dos meus professores e da importância que eu via, e mal sabia eu que com o passar dos anos é, ia valorizar cada vez mais o entendimento social da história. Mas acho que foi por isso a escolha. Você está em sala de aula há quanto tempo? Eu comecei a dar aula em 2006, Então já são 20 anos, por exemplo. na Secretaria de Educação em 2011, ainda como professora de contrato temporário, como professora efetiva a partir de 2014. Tá, e qual que é a sua regional aqui? Porque, para quem é de fora, que não sabe, aqui no Distrito Federal nós não temos municípios, o que a gente tem são regiões administrativas. E aí a Secretaria de Educação distribui as regionais, muitas vezes pegando mais de uma região administrativa. E qual que é a sua e como é que se dá essa atuação lá? A minha é o Guará, que é o caso de pegar mais de uma região administrativa, né? O Guará engloba duas regiões bastante diferentes, que é o Guará, que é uma cidade de classe média, e a cidade estrutural, que é uma região de bastante vulnerabilidade, que carece de muito investimento, inclusive na educação, né? Tem pouquíssimas escolas, demanda, inclusive, de expansão, né? De construção de escola, e os estudantes, eles são, em sua maioria, levados a estudar, são retirados da sua comunidade e levados a estudar no Guará, porque não tem construção nem investimento na educação, na estrutural, por parte do Estado. Tá, então você que está acompanhando a gente aqui até agora já conheceu a Thaís e agora a gente vai tratar sobre os problemas de educação aqui no Distrito Federal. Então eu já te peço, chegou por aqui agora, ainda não é inscrito, o inscrito aproveita, faz isso agora, é de graça, é fácil.
Aciona o sininho aí para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras, ao meio-dia. E aproveita também e compartilha o link dessa nossa conversa aqui nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, assim mais gente vai tomar conhecimento dessa conversa, vai conhecer a Thaisa e o que ela tem para falar para a gente aqui sobre a situação da educação no Distrito Federal. Então, Thaisa, me fala o seguinte, você vai, assim, pela própria trajetória de vida ali, chegou no Grêmio Estudantil, mudou para o DF, já foi direto praticamente para um Grêmio. Aí, pela inspiração nos professores, você vai fazer uma licenciatura em História, se torna professora, entra na rede. E aí, como é que você descobre o movimento sindical? Imagino que seja colado ali, né? Você entra para sala de aula, mesmo na condição inicial ali de uma professora com contrato temporário, mas já com uma relação com o sindicato, eu suponho. Na verdade, o movimento que balizou toda a minha vida foi o movimento feminista. Durante toda a vida, tem muitas mulheres que não reconhecem essa palavra, mas a violência e os traços reconhecem. Então, no movimento social, eu sempre fui muito ativa, no movimento estudantil universitário. Então, quando eu entro na Secretaria de Educação, eu continuei dentro dos movimentos sociais, e eu fui parar no movimento sindical pela Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, na CUT, né? Como secretária de mulheres da CUT, pelo movimento feminista, pela característica da militância, no viés do trabalho, né, da defesa da mulher trabalhadora. E depois eu fui enquanto base do Simpro, né? E depois de mais de 10 anos enquanto base do Simpro, foi que eu fui me posicionar um pouco mais enquanto dirigente do sindicato, até chegar na direção do sindicato. O que é um caminho diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? Elas começam no sindicato para poder chegar à confederação e, eventualmente, à central. No seu caso aqui, você já começou, por conta da tua atuação no movimento de mulheres, você já vai direto para a central, é isso? Foram mais de 20 anos o movimento feminista antes de estar na CUT. E como é que esse movimento se encontra, o movimento sindical e o movimento feminista? Como é que se dá, não no teu caso especificamente, mas como é que você observa essa relação do movimento sindical com o movimento feminista? É porque as entidades elas têm uma característica um pouquinho diferente. A gente vê, vocês devem ver isso quando vêm dirigentes da CNTE aqui. O Simpra é uma entidade de base. Então, por exemplo, hoje eu deixei os meninos esperando aqui um pouquinho, que eu vim de uma escola, que eu estava conversando com os professores. Eu passo a boa parte da minha semana, dos meus dias, de manhã, de tarde e à noite, indo de escola em escola, conversando com os professores sobre o cotidiano, sobre os problemas individuais e coletivos. Isso é um trabalho de base dentro de uma entidade de base, que é o caso do sindicato. A CUT, a CNTE, não são entidades de base, né? Centrais sindicais, confederações, elas são movimentos gerais que articulam, são uma ponte de discussão entre as entidades de base e a sociedade. Então, a CUT ela já faz essa ponte entre os movimentos sociais, a sociedade e os sindicatos. Ela é como se fosse um sindicatão dos sindicatos. Então, os movimentos sociais eles já são muito próximos das centrais sindicais e da CNTE. Então, o caminho ele é mais próximo. Tá? E nesse movimento, no movimento feminista, porque no Brasil, até hoje, assim, em certa medida, o feminismo é tido como um palavrão até. Tem muita gente que não muitas mulheres que não se identificam com isso. Como é que foi essa luta, essa construção dessa identidade feminista a partir dessa experiência da atuação com mulheres? Mas aí é uma construção de semântica, né? Que é usada ideologicamente, porque a gente vive num país onde a violência ela é absoluta. A construção da naturalização de violências contra as mulheres, ela é absoluta. E a gente vive do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre.
Então, a informação, você chegar em absolutamente qualquer lugar, pode ser dentro de uma igreja, e perguntar qual mulher ali não sofreu uma violência, absolutamente todas vão dizer que sim. Então, você desmistificar, você tirar o véu, tirar o tabu da palavra feminismo, você tirar o tabu do que seria é, a construção da igualdade de gênero, né? Porque eu acho que o que foi construído nos últimos anos como, como se fosse uma palavra de xingamento foi mais para a palavra gênero do que para a palavra feminismo, né? Principalmente na educação. Você desmistificar o que foi construído é, é uma questão de você conversar durante 5 minutos. Qual que é o problema? O problema é que quando você constrói uma coisa como sendo tabu, você proíbe de se falar, você proíbe a informação, não tem como desmistificar. Você coloca ali numa caixinha, num cantinho, como se fosse um segredo. Uma caixa de Pandora, ela fica fechadinha, não pode mexer. No momento onde você coloca uma roda de conversa, onde você escuta as mulheres, onde você se propõe a fazer essa troca de escutar e falar, em abrir a linguagem, não é difícil, não tem segredo. É só você tirar o véu do tabu. Nós sabemos que a categoria docente ela é formada em sua maioria por mulheres. E aí você tem, pelo sindicato, a tua diretoria no sindicato é de formação sindical. Então, como é que você trabalhando com mulheres, mas não só, a gente sabe que a maioria é mulheres, mas não, mas também tem ali a participação dos homens. Como é que se dá essa formação na prática? Você falou que até atrasou aqui o início da nossa conversa, porque você estava visitando uma escola, que é o que você faz diariamente, conversando com as pessoas, cumprindo, portanto, com a sua função de dirigente sindical nessa pasta que é a formação sindical. Então, como é que você junta no teu trabalho, na tua ação sindical, essa discussão da condição da mulher, já que você interage muito mais com mulheres, sobre a situação das mulheres nessa atividade que é a docência? A gente, a gente traça várias linhas de formação com vários objetivos diferentes e metodologias diferentes. Então, por exemplo, a gente tem uma formação que a gente faz dentro das escolas, uma formação continuada em módulos dentro das escolas, que a ideia é a gente falar sobre a carreira, sobre os temas transversais da educação e que todas as pessoas dentro da escola, independente, das suas características individuais, elas consigam aproveitar as informações. Normalmente, os profissionais da educação, eles chegam dentro dos seus ambientes de trabalho, no seu primeiro dia de trabalho, eles recebem um tapinha nas costas e boa sorte, vai lá. Não tem nenhuma informação sobre a carreira ou sobre como conseguir informações, das mais simples a como utilizar as ferramentas que estão disponíveis. Então, a gente leva essa formação para dentro da escola. A gente tem as formações para delegados e delegadas sindicais, que é um nome que a gente precisa reformular. Mas é a pessoa que faz a ponte entre o sindicato e a escola, que tem uma atuação mais incisiva, mais politizada, que tem um outro viés, que é uma formação fora da escola, que é de escolha, ela não, que é de imersão, mais setorizada, que é um outro tipo de formação. A gente tem formações temáticas que a gente faz aos finais de semana, que a gente abre inscrições. A gente busca várias parcerias, às vezes com o movimento sindical, às vezes com instituições acadêmicas, às vezes dentro da própria diretoria do sindicato, a gente formula. Então, a gente vai traçando estratégias e táticas para dentro dos objetivos que a gente quer alcançar dentro da formação. Até porque a gente é uma categoria extremamente diversa, muito grande, né? Nós somos, na ativa, né? Mais de 30 mil pessoas,
Entre ativos e aposentados, nós somos mais de 60 mil pessoas, é uma diversidade muito grande Então é isso, a formação tem que se virar para diversificar também. Então a gente tem uma gama, e no Simpla em especial, e na CNTE também é assim, não é só a Secretaria de Formação que faz formações, né? A gente é um guarda-chuva, mas a gente tem a Secretaria de Aposentados fazendo, de Raça e Diversidade fazendo, a Secretaria de Mulheres fazendo formações. Então, a gente tem uma gama bastante diversificada de formações acontecendo para dar conta dessa diversidade gigante que é a categoria. Tá bom, eu estou conversando aqui com a Thaisa, que é diretora de formação sindical do Simpro-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Thaisa, você acabou de falar que é bom até se encontra aí um jeito diferente de chamar esses que hoje são chamados de delegados sindicais, que é esses que fazem a ponte entre a base ali e a direção da entidade. Falando em delegado, então, eu pensei que aqui no DF, uma coisa que cresceu muito, sobretudo no governo ibanês, que acabou de deixar o governo para a vice-governadora Castelena Leão, foram as escolas cívico-militares. Como é possível fazer esse trabalho de formação com esse educador que atua numa escola militarizada? É- é- não só é possível, como a gente faz. É, é difícil a gente explicar qual é a intencionalidade, porque ela não faz sentido, assim. O que se alega num projeto que já não existe mais no governo federal, né, é de que seria uma gestão que é compartilhada. Mas não faz o mínimo sentido, assim. A segurança pública, ela é um serviço que é extremamente importante na sociedade, mas ela é um outro tipo de serviço que é completamente diferente. Assim como eu não tenho treinamento para fazer o trabalho que eles exercem, que é importantíssimo na sociedade, não teria competência absolutamente nenhuma para fazer o trabalho deles. O trabalho que nós exercemos enquanto educadores é completamente diferente. Quando a gente fala sobre disciplina, sobre educação, é num viés muito diferente do que o da segurança pública. E dentro de uma escola, nós somos sociedade civil, nós não somos militares. Quando a gente fala, a gente quer que um aluno use, a gente quer que um estudante use o cabelo diferente, a gente quer que ele pinte a unha da cor que ele quiser, o que ela quiser. A gente quer que haja diversidade. A gente não quer que todo mundo seja igual. A gente quer que a criatividade seja livre, isso faz parte, isso é desejado dentro do ambiente da educação. É, são coisas que são completamente dicotônicas. É, não faz sentido nenhum para a gente, por exemplo, a gente está dando aula numa cidade que é uma realidade que eu vivi dentro do Guará, né, que é na cidade estrutural. Não faz sentido a gente não deixar um estudante que está de chinelo não entrar na escola, porque os estudantes que são dessa realidade, dessa cidade que é de extrema vulnerabilidade, muitos deles não têm, de fato, o tênis. E diferente do que foi prometido pelo governo, de que eles receberiam, ganhariam a tal da farda, isso nunca aconteceu. Foi mais uma das promessas. Assim como foi prometido para nós, professores, que a gente ia ganhar igual juiz, que nunca aconteceu, uma promessa vazia, uma mentira. Foi prometido para os estudantes e para os pais dos estudantes que eles iam ganhar farda, que não sei quantas fardas, foi mentira. Isso nunca receberam. Você está entendendo? Assim como não faz sentido dizer que a gestão vai ser compartilhada, porque ela não vai. Existe uma hierarquia. É, um militar ele tem a fé pública, um professor não. Tá, Existe uma hierarquia. é como você falou, o então candidato ibanês
prometeu para a sociedade, para os pais, enfim, que os estudantes teriam, e já na condição de governador, quando foi para implementar essa escola cívico-militar, que eles teriam ali essas condições, pelo menos elementares, né? Tênis, o uniforme e tudo. Isso não aconteceu, essa entrega não se deu. Mas existe essa exigência hoje nessas escolas cívico-militares? É exigido que o estudante vá usando um tênis, sendo que ele não pode comprar? É essa a realidade? É essa a realidade. O corte de cabelo, o uniforme, o tênis, num país extremamente diverso, enfim. A justificativa que se deu, né, na época, de que as escolas cívico-militares seriam instaladas em regiões onde tem vulnerabilidade e violência, que seria para diminuir a violência e aumentar o IDH da escola. Hoje a gente já tem 7 anos. A primeira foi instalada lá em 2019, no primeiro ano do governo. E a gente hoje já tem dados concretos sobre essa questão, aonde é verificado. Não diminuiu a violência e não melhorou o IDH. Então, assim, não se sustenta o projeto nem por um lado, nem por um viés, nem pelo o outro. Só que o que a gente questiona é o porquê que está sendo investido o dinheiro da educação na segurança pública, que já tem a maior fatia do Fundo Constitucional, e aí eu não estou questionando o investimento na segurança pública. Precisa ter investimento, precisam ser profissionais que são bem remunerados e bem equipados. Não estou questionando o investimento na segurança pública. Mas já existe investimento, já é a maior fatia do Fundo Constitucional. É, e se retira mais dinheiro da educação ainda para se investir dentro de uma lógica que seria para diminuir a violência, isso não está funcionando. Que seria para melhorar o IDH, isso não está funcionando. Porque para melhorar a educação dentro da escola, você precisa de condições educacionais. Você precisa de um orientador educacional. Você precisa que a rede da educação funcione, inclusive de assistência às famílias no local de vulnerabilidade. Então, você precisa de investimento em assistência social, no CRAS, no CRES, em seguridade social. Você precisa de ter mais orientador educacional dentro da escola. Você precisa de ter, por exemplo, um psicólogo, uma psicóloga dentro da escola. Para os estudantes e para os profissionais de educação também, que a gente está adoecido, sobrecarregado. Todas as mazelas da sociedade explodem na escola, nas costas dos profissionais da educação. A gente tem hoje uma rede que é inclusiva e precisa ser inclusiva mesmo, mas que está sobrecarregada porque não existe estratégia de matrícula. Então, tem muitos estudantes com deficiência e com transtorno dentro da mesma sala, sem dar condições ao profissional para que ele dê o atendimento que potencialize o aprendizado de cada estudante. Thaís, nós vamos chegar então num ponto agora ainda mais complicado que eu preciso da tua análise. Por conta do rombo no caixa do BRB, o Banco Regional de Brasília, para quem está nos acompanhando, e que não é daqui, o governo ibanês, nessa associação criminosa com o Daniel Vorcaro, do Banco Master, retirou dos cofres do BRB o que se fala aí alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais. É possível que esse volume seja ainda maior, mas o que se sabe até agora é que seria alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais. Evidente que nessa situação o banco foi descapitalizado e ele estava correndo o risco ali de ser liquidado também. Mas aí a Ibanez deixa o governo, Celina assume, ela começa um processo de negociação junto até com a mediação do STF, e eles chegaram ali a um acordo para tentar salvar o BRB, onde o fundo garantidor vai entrar com parte do capital que ele precisa. No entanto, o GDF, o governo do Distrito Federal, se compromete com algumas coisas que tendem a piorar a situação da educação. Por exemplo, esse acordo ele tem a duração aí
dita, pelo menos até aqui, de 15 anos, num período em que não se pode, por exemplo, fazer concursos. Como é que a gente vai ter mais educadores? Essa situação dos estudantes com necessidades especiais, como é que eles vão ser atendidos? Como é que essa proteção social vai chegar para eles se não vai poder contratar mais profissionais? Como é que vocês no Simpro estão analisando essa questão? Como é que vocês estão denunciando essa política do governo Celina de tentar salvar o banco às custas da sociedade? Pois é, a gente está muito apreensivo, porque o que tem sido dito na televisão, na mídia, é, parece conversa de maluco, assim, porque você dizer que vai pegar um empréstimo e que vai poder fazer o que quiser, gente, todo mundo que já passou por tentativa de pegar um empréstimo num banco sabe como que é, assim, você tem condições. O banco, o banco vai analisar as suas contas e dentro daquilo que você tem, ele vai te dar condições de pagamento. Vai te impor condições para que você pague o empréstimo. E dentro de um estado que foi quebrado, porque é isso, esse governo quebrou Brasília. A gente vive num estado que há 7 anos atrás era um estado no país que tinha uma das menores dívidas. E foi quebrado, a gente foi à falência. O DF hoje está indo à falência. Não existe isso de vai pegar um empréstimo e não tem condicionamento. Não poder fazer o concurso é uma das menores consequências. Quando você fala que não vai poder ter investimento em serviços, o que, que é o servidor público? O que, que é o serviço público? São os serviços que são prestados à sociedade: saúde, educação, assistência pública. Então, não vai poder ter concurso público, mas também não vai ter mais professor, não vai ter mais médico, não vai ter mais enfermeiro. Então, os professores têm previsão de aposentadoria, os médicos têm previsão de aposentadoria. Então, não vai poder mais substituir. Vai começar a faltar professor, faltar médico, Que já falta, né? vai começar a faltar assistente social, dentre uma série de outros setores na sociedade. Só que não é só isso, não é só o concurso. Você não pode ter investimentos nessas áreas. Ou seja, você não vai poder expandir uma UPA, você não vai poder construir escola. Uma coisa que aqui em Brasília é muito temerário em algumas regiões em específico é crítico, que é a expansão de creche, a universalização da creche aqui no DF. A gente tem algumas regiões administrativas que o problema é menor, como o plano piloto, e a gente tem algumas regiões administrativas que o problema é muito maior, que o governo diz que não tem carência, mas tem sim, como na Ceilândia, como nas cidades mais densas, falta creche. E não vai poder construir creche aí. Como é que especialmente as mulheres vão poder trabalhar? Não trabalha? Se não trabalha, não come. É assim que é a vida da mulher trabalhadora. Não vai poder. A cidade está toda esburacada. Porque o que a gente mais viu foi tirar asfalto, botar asfalto nesses anos. Como é que vai terminar essas obras? Não vai poder. Porque está dentro das condições impostas para se conseguir o empréstimo. E todos os empréstimos são assim. é, as condições para empréstimos elas não são secretas, gente. Ele está disponível por inteiro. Vocês podem é, fazer a leitura dele por inteiro. É absurdo, assim. E ele fala que as condições são em até 15 anos para o pagamento integral do empréstimo. Então, você imaginar que um governo fale o Estado e não só coloca o Estado à falência, mas impõe que o Estado vai ficar condicionado em até 15 anos, ou seja, pelos próximos mais de 4 governos em condições extremas, é impensável, né? E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Pois é, e aí, mas vocês têm esse diagnóstico porque, como você mesma falou, os termos do contrato ali para adesão são públicos. Então, eu quero saber como é que o Simpro, o sindicato que você representa aqui,
Como é que vocês estão lidando com isso? Seja fazendo essa denúncia para a sociedade ou pelo menos internamente para a categoria. Como é que tem sido isso? A gente teve uma reunião ontem dos sindicatos dos serviços públicos, incluindo o Simpro, e os sindicatos enfermeiros, o sindicato dos servidores, da administração do DF, enfim, diversos sindicatos do serviço público aqui do DF, para discutir quais vão ser as ações, de uma campanha que exponha esses detalhes e que tente elucidar para a população o que de fato serão as consequências. Porque o que vem à mente o governo joga com isso, né? É de que, olha lá, os servidores públicos preocupados com seu próprio salário. As pessoas não entendem o que é o serviço que vai deixar de ser prestado para elas. Que o serviço público é isso, aquilo que o Estado dá para a população. O que o Estado vai deixar de dar para a população? Então, como é que a gente elucida isso para as pessoas de forma conjunta, de como é que a gente, da educação, consegue explicar isso para os educadores, como é que a saúde consegue explicar isso para a sua base da saúde, e assim sucessivamente nas outras categorias. A gente pensa em fazer um ato unificado. Essa semana é uma semana bem curtinha, né? Ela acaba já amanhã. Mas a gente tá se organizando para. É isso, né? Parece uma frase clichê, mas a força do trabalhador é uma força que é conjunta. A gente, quando se enxerga individualmente, parece que a gente é tão pequenininho frente aos problemas, né, que a gente enfrenta na sociedade. Como é que eu, com meu saláriozinho tão pequenininho, dou conta de um problema que é de. Você está falando aí em 12 bilhões, mas o que tem sido dito nos últimos 12 meses nos últimos 2 meses são 40, né? Tem, quanto mais mexe nessa cumbuca aí, o problema vai parecendo cada vez maior. E cada vez com mais gente. Parece que todo mundo ganhou dinheiro com esse master, né? Menos a gente. É, mas quando a gente se enxerga enquanto um coletivo, quando a gente se enxerga de forma coletiva, conjunta, aí a gente enxerga a força que a gente tem, é mais ou menos isso que a gente está tentando fazer. E nesse caso é muito importante ficar claro que não é uma questão apenas do movimento sindical, das categorias. Isso é um problema que, no caso do Distrito Federal, afeta a sociedade, a população como um todo. É uma mãe que não vai ter uma creche para deixar seu filho. É alguém que vai precisar ir à UPA e que não vai ter atendimento. E por aí vai. Quer dizer, a segurança pública, que já não é das melhores, a tendência é piorar, a zeladoria da cidade tende a piorar, então quer dizer, você tem muitas consequências atreladas a um problema criado única e exclusivamente pelo governo Ibanez Celina. Então acho que isso é importante deixar muito claro para que a sociedade assuma também a compreensão dessa tragédia para a unidade da federação. Thaís, eu quero te agradecer pela conversa, acho que ela foi muito esclarecedora. Quem nos acompanhou aqui até agora entendeu o seu perfil, a sua atuação como uma mulher feminista que se reconhece como tal e que faz essa luta em defesa do direito das mulheres, mas também como educadora que tem consciência da sua função social enquanto educadora e aí denunciando essas mazelas aqui do DF. Então, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Pode chamar sempre, que o Simpro e eu estamos sempre à disposição. É, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente gerar informação para a sociedade, maior é a chance da gente se enxergar enquanto coletivo e maior é a chance da gente evitar problemas mais significativos com relação a master e outras questões. Vou fazer um apelo aqui para cada um e cada uma pensar muito direitinho esse ano. A gente está num ano muito importante. A gente precisa aqui no DF pensar em pessoas para colocar na Câmara Legislativa e no governo que enxerguem a educação como um investimento. Investimento em desenvolvimento de tecnologia, investimento em desenvolvimento social. A gente passa tanto tempo hoje na internet, vamos dar uma investigadazinha nas pessoas que a gente
pretende colocar na Câmara Legislativa, que aprova o nosso orçamento, colocar no governo, que a gente não aguenta um outro master aí, não. Então é isso, com esse recado da Thaís, a gente encerra a nossa conversa aqui dessa sexta-feira, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou aqui até agora, pedindo mais uma vez, se você chegou por aqui e ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreve agora, compartilhe o link desse episódio aí nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp, e assim mais gente vai tomar conhecimento aqui do nosso conteúdo, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço, até lá, tchau, tchau.